Olá para você que está ligado na Rádio Defensoria, está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu, e hoje o assunto é para falar sobre a situação do trânsito em Roraima, sobre os acidentes e dar também orientações aos condutores, pedestres, ciclistas, enfim, todas as pessoas que fazem parte do trânsito aqui na nossa capital e também no interior do estado. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio José Raimundo Rodrigues, que é diretor de controle de condutores e veículos do Detran aqui do estado de Roraima. Primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, ouvintes. Acho que vai no ar outros horários, então bom dia, boa tarde, boa noite já no varejo. Exatamente. Aí a todos que estão ouvindo. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre o trânsito, né, de Roraima, sobre o ecossistema trânsito, um assunto que preocupa, que é o número de acidentes, sinistros registrados em 2023, no ano passado, já consolidados esses números, e indica que, apesar de toda a preocupação do Detran, SMTran, DENIT e PRF, que são os órgãos de trânsito, a população ainda acaba se envolvendo, né, infelizmente, no número que deixa Roraima entre os 5 maiores estados, unidades da federação do país em número de acidentes. Não é nada bom isso. Só falando em números, né? Quanto foi em comparação aí 2022 e 2023 e os dados que você já tem também até o momento de 2024? Eu tenho aqui os números de 2023, que foram 4.584 acidentes, envolvendo 8.194 veículos. Geralmente são 2, às vezes mais de 2. Às vezes, geralmente, mais de uma pessoa envolvida, né, no incidente, em cada veículo. Então, nós temos um total de 9.393 pessoas envolvidas no acidente de trânsito. Desse total, 165 pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito em 2023. É um número muito alto. São 165 pessoas que perderam a vida no trânsito. Muito alto. E aí, Beatriz, o número também é absurdo. 6.286 atendimentos a pacientes vítimas de trânsito que deram entrada no HGR. Para você ter uma ideia, isso aqui dá por dia mais ou menos 14, 17, 18 pessoas por dia. Então, como se não bastasse as mortes, um número elevadíssimo, 16 pessoas, por exemplo, deram entrada no HGR com sequelas, com mutilações, perna quebrada, braço quebrado, cabeça quebrada, e vão para meio de cirurgia. Então, de 70% a 80% dos leitos pronto-socorro e HGR são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. O que significa isso? Além da notícia ruim, que é o risco da pessoa morrer, provocar um transtorno familiar, um dano material e tal, você impede que outras pessoas sejam cirurgiadas. As cirurgias, às vezes, porque assim, superlota, né, e o sistema de saúde do estado. Esses dias, inclusive, eu estive no HGR e ali logo na entrada do pronto-socorro também tem uma sala que é para retorno com o ortopedista, né? A maioria das pessoas ali com a perna quebrada, com aqueles ferros aqui na panturrilha, usando muleta, né? E são pessoas que estão ali naquele estado, naquela situação, em decorrência de um acidente de trânsito. Então, assim, você superlota o sistema de saúde com situações que poderiam ter sido evitadas, e aí, como o Raimundo aqui também, o José Raimundo está falando, tira a vaga, o lugar de uma outra pessoa que estava querendo fazer uma cirurgia por outro motivo ali. Uma cirurgia de retirada, sei lá, de um cálculo, né, na vesícula, outro procedimento que acaba tendo que fazer uma cirurgia de emergência por conta de uma decorrência de acidente e essa pessoa sai prejudicada. Então, assim, é um alerta para a sociedade inteira, assim, para todo mundo que está no trânsito de Roraima. E eu só estava falando também sobre esse sistema, né, porque acaba que juntando todos os problemas do estado. Aliás, acaba que o trânsito acaba gerando outros problemas para o estado de Roraima também.
Já é quase calamidade pública de saúde, né? Porque se você tem uma doença no fígado, nos rins, se você tem um câncer, uma doença mais grave, você não pode evitar, você tem que buscar a cura. Mas o que diferencia essas doenças graves que precisam de cirurgias dos acidentes causados por trânsito? São evitáveis. A pessoa que se envolve no acidente de trânsito, ela poderia não se envolver se tivesse tido um pouco de prudência, perícia, um cuidado maior. E você responde por você, mas as consequências, elas são danosas a todos os envolvidos, a terceiros, e às vezes a quartos e a quintos envolvidos no trânsito. Então, é muito grave esses números aqui. Eu entendo que 16 pessoas se atendido gravemente no pronto-socorro no HGR. E precisando de cirurgia, ela, como você colocou, ela superlota o sistema, vai ter que ser uma cirurgia de emergência, às vezes tira do leito da UTI, uma pessoa que estava esperando uma cirurgia há 2, 3 anos, de rins, de fígado, essas doenças que existem no corpo humano, e por causa de um acidente que seria evitável, né, você acaba superlotando os números. Você falou de número de 2024, até julho desse ano, nós temos o número de 2.742 pessoas que deram entrada no HGR em decorrência de acidente de trânsito. Se você for levar aqui para os números de 2023, está se mantendo na mesma média, numa curva até ascendente, até para maior. E já foram registradas 79 mortes até julho de 2024. Eu tenho aqui, né, pesquisei aqui rapidinho, porque a gente tem os dados de 2022 aqui. 2022, de janeiro a dezembro, tiveram, então, 2.688 acidentes, ou seja, em 2023, isso duplicou, que foi para 4.584, e está caminhando para ser maior ainda em 2024, é isso? Exato. E você observa, de 2022 para 2023, dobrou. Pelos números apresentados até agora, 24 para 23, vai aumentar também, se não dobrar, mas vai aumentar substancialmente. E Boa Vista, apesar de ter recebido um grande fluxo de imigrantes venezuelanos, a população de 2016 para cá passou de 200 e poucos mil para quase 500 mil habitantes em Boa Vista, no estado 700 mil, você não tem esse aumento proporcional ao trânsito. Ao número de condutores. Ao número de condutores, porque se bem que o pedestre e o ciclista, as pessoas reclamam muito da forma como os venezuelanos conduzem bicicletas. Geralmente na contramão, porque a gente que conhece um pouco a Venezuela sabe que a organização no trânsito da Venezuela não é o forte deles. Já esteve bem melhor, mas de 99 para cá virou um caos. Então as cidades não têm semáforo, poucos municípios, poucos estados têm polícia do trânsito, é bem à vontade assim. Então os imigrantes venezuelanos vêm para Roraima com uma noção de trânsito muito... Sem educação de trânsito. Sem mesmo, educação, né? para o trânsito, sendo no português claro, como você colocou. Então você tem um aumento no número de pedestres, mas o número de motociclistas, pedestres e ciclistas, mas motociclistas e condutores de veículos, você não teve esse aumento proporcional para justificar o dobro de acidentes que teve em 2023 em relação a 2022. E esses números envolvem veículos. Sim, veículos, moto, carros pequenos, carro grande, ônibus, van e tudo mais. É assustador, porque a gente vive numa cidade que, digamos que a gente tem sinalização. A gente tem semáforos, temos faixas de pedestre, quebra-mola. Enfim, são muitas ferramentas que o trânsito possui aqui em Boa Vista, principalmente mais em Boa Vista do que no interior também, até porque o fluxo é diferente. A maior frota também de veículos está na capital Boa Vista. 70% está em Boa Vista. Então, uma cidade
que comporta, então, esse 70%. Então, dividindo aí para os municípios, fica bem pouquinho, né? Bem assim, pouquinho. a frota para os municípios. Então, assim, a gente tem uma frota muito grande, mas também temos sinalização. Mas eu percebo, assim, de forma, pelo senso comum mesmo, né? Como condutora também, eu piloto uma moto, né? Ando de moto no trânsito de Boa Vista, e eu fico assustada assim, com a imprudência, com a falta de sinalização que os veículos dão, né, no trânsito. A seta, parece que não utilizam a seta, a gente até tem muita meme, né, na internet em relação a isso, inclusive. Mas o que mais me irrita como condutora também motoristas que, por exemplo, saem de uma rua paralela, né, para entrar numa avenida e simplesmente entram. Não param e esperam passar o veículo que está na avenida. Eles acham que estão, talvez, numa preferencial e entram como se não estivesse entrando numa avenida. E eu já vi acidentes ocorrerem por conta disso. E eu já quase me acidentei várias vezes por conta disso. Então, assim, o que falta, né, para o condutor roraimense ter essa educação, ter essa consciência e contribuir para a redução desses números de acidentes em Boa Vista? Infelizmente, nós temos que admitir, primeiro, não é um problema só de Roraima, é um problema nacional, do Brasil. E, portanto, a gente entende, a maioria dos estudiosos apontam que é um problema de educação mesmo para o trânsito e cultural. Nós temos países que têm proporcionalmente o dobro da população que tem o Brasil, as cidades brasileiras, 3 vezes mais veículos e 10% do número de acidentes que ocorrem no Brasil. Então, não é o número de veículos, não é o número de habitantes, é como a pessoa se porta diante de um volante, seja numa motocicleta, num carro grande, pequeno, médio, uma van, seja um motorista profissional ou seja um motorista usual do dia a dia, como um motorista que vai e volta para o trabalho, levar os filhos na escola e tudo mais. E pensando nisso, e tendo essa convicção de que o problema é cultural, que a pessoa precisa mudar a sua forma de ver o sistema de trânsito, mudar a sua cultura, a sua mente. O Detran, o SMTran, PRF, DENIT, eles têm muitos programas de educação para o trânsito, campanhas educativas, né? Esse mês é o mês que a gente tem para trabalhar o mês inteiro, mas todo ano a gente tem trabalho educativo. Tem um programa do Detran Roraima chamado Jovem Condutor, que trabalha com escolas, ensinando aos adolescentes as principais noções de trânsito. Algumas instituições de ensino públicas têm também um trabalho muito bem feito com as suas, desde o pré-escolar até o ensino médio. O Sistema S, SESC, SESI, também tem um trabalho muito bem feito com as crianças, desde que entram lá até o dia que sai, tem noção no trânsito. Então, acho que o Brasil inteiro ele está envolvido no sentido de educar o cidadão. Porque isso aqui mudar essa cultura. Para né? mudar a cultura. Enquanto a gente não mudar a cultura, você senta no volante, você põe a mão no seu volante. Aquilo se transformou num meio de transporte ou numa arma. Né? Então, as pessoas não têm essa noção. Outra coisa que a gente tem que falar também é o álcool, a alcoolemia, beber e dirigir. É um hábito do brasileiro. A gente tem hoje os aplicativos de transporte. Hoje você não precisa. A cidade, por menor que seja, do Brasil, tem um sistema de Uber, tem táxi, tem um colega que pode dirigir. É preferível que você vá para a balada lá 2, 3, 4 da madrugada, ligue para um parente. Eu acho que seu pai e sua mãe vai ficar mais feliz se acordar e for buscar você na balada do que deixar você vir dirigindo e provocar um acidente. Então, tem uma série de fatores que levam para um rumo só. O brasileiro não tem cultura para fazer um trânsito sem violência, sem mortes. E eu não sei quanto tempo vai levar para essa cultura mudar. Eu não sei quantas mortes quantas vidas serão perdidas, quantas mortes terão que ocorrer para mudar essa mente das pessoas. Dificilmente você vai ter uma família, um amigo, que não tenha alguém do seu círculo próximo envolvido em um acidente de trânsito. Que perdeu alguém. Que já não perdeu alguém, que já não perdeu um carro,
na questão patrimonial e na questão da vida, que é o bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa vida. E a vida do outro, que a gente tem que preservar por a nossa vida no trânsito e pela vida do terceiro também, do próximo. Então, eu fico assim, eu fico um pouco triste quando eu vejo, quando eu percebo, eu estou passando uma temporada ali nessa função no Detran, e estou lidando com isso. Então, eu já tinha preocupação como jornalista, como cidadão, de ver essa tristeza que são esses números. E lá eu estou tentando fazer o possível para mudar isso aí. Mas eu sei que é uma questão, como existem outras questões culturais no Brasil, que é um país jovem, né, 500 e poucos anos, que vai levar ainda muitos anos, talvez séculos, para mudar essa questão. E acaba sendo uma questão muito de vontade política e de ação política. Ou seja, presidente, governador e prefeito vai ter que ter vontade política de encarar esse problema como um caos, uma calamidade, um problema de saúde pública, e instituir no sistema de ensino disciplinas obrigatórias sobre a educação para o trânsito. É uma saída. A outra saída, você tornar os cursos de formação de condutores mais voltados para a educação para o trânsito. Hoje não é. Hoje é um curso capacitista. É o feijão com arroz ali? Ele capacita a você decorar quais são os sinais de trânsito para você fazer uma prova teórica e uma prova prática conhecendo os sinais de trânsito. Mas ele diz pouco sobre a educação para o trânsito, sobre os riscos. Eu entendo que tinha que ter uma carga horária gigante para mostrar o número de acidentes, para o condutor ir visitar o HGR para ver o número absurdo de sequelados lá no leito de morte por causa de acidente de trânsito. Então, existe no Congresso Nacional, existem muitos projetos para mudar a forma como você tem essa habilitação hoje no Brasil, que é uma habilitação mais cara do mundo, mais burocrática, e eu acho que ainda não alcança o seu objetivo em relação a educar para o trânsito. Ela lhe capacita a você a ter a sua habilitação. Ela lhe diz quais são os sinais que você tem que obedecer, tem que conhecer, né? Mas não lhe forma um condutor cidadão. Eu acho que isso é uma realidade também, que eu não sei quando vai mudar, mas existem projetos no Congresso, propostas para mudar essa realidade. Enquanto essa realidade não acontece, infelizmente, como que o condutor pode tomar essa consciência, né, para si mesmo, né, e dirigir de forma preventiva, como já diz até o termo, né, que é utilizado no trânsito, como utilizar e como saber, como ter acesso, como ser um motorista, né, que dirige de forma preventiva? Olha, toda vez que você andando na rua, que você sai de casa, vai no supermercado, atravessa a rua ou andar um quarteirão, você está sendo uma pessoa a conviver no trânsito. Se você sai de bicicleta, se você dirige uma moto, um carro pequeno para a escola, um carro grande, se você é motorista profissional, dirige um caminhão, uma carreta, qualquer carro, se você é taxista, se você dirige aplicativo de passageiro, qualquer que seja a sua forma de você estar presente no trânsito, do pedestre ao motorista do carro maior que estiver circulando no estado de Roraima, você é responsável pela sua vida e pela vida de mais gente. Então, no dia que a pessoa sentar no volante e pensar, olha, eu tenho que chegar em casa vivo, eu tenho que chegar em casa no meu trabalho vivo, eu tenho que pegar a minha filha daqui a pouco, eu não posso me envolver no acidente. Então, essa consciência é individual e acaba se tornando coletiva também. Então, enquanto você não pensar que você é o grande responsável, né? Você provocou um acidente, você escapou ileso, mas você provocou a morte de uma pessoa, caramba, isso vai ficar marcado na tua vida pelo resto da sua vida, né? E os gastos que o governo, prefeitura, estado e o governo federal tem com acidente de trânsito são na casa dos bilhões. Esse dinheiro poderia ser direcionado à educação, à saúde, para curar outras doenças, para comprar mais remédio, para comprar mais equipamentos, para curar outras doenças. Mas, infelizmente, o trânsito é um dos que mais necessita de investimentos
de recursos públicos, porque é um absurdo. Nós vimos aqui em Roraima, quase 7 mil pessoas deram entrada no pronto-socorro em 2023. Estamos no quinto lugar também no Brasil. Exato, nunca passamos, terceiro, quarto ou quinto, terceiro, quarto ou quinto, terceiro, quarto ou quinto. Todo ano, nós não conseguimos ser o sexto, sétimo, oitavo, cair mais nas estatísticas. E é porque é tipo uma média mesmo, né? E como Boa Vista, como você falou, é bem servida, tem ruas de mão duas indo, duas voltando, mesmo as ruas de mão dupla indo e voltando são largas. Nós não temos um trânsito como nós temos em outros estados. Em horário de pico, pela manhã, meio-dia e à tardezinha, você já tem alguns pontos vermelhos, uns 10 ou mais pontos, bem preocupantes. Mas aí o poder público está pensando em construir viaduto, por exemplo, ali no Ibama, saindo para a Venezuela. Ali precisa de um tatuzão daquele que chamam, né? Subterrâneo mesmo. Subterrâneo, né? Porque ele já é um caos. Ali você fica 3, 4 horas o sinal abrindo e fechando e você não consegue chegar nele, porque ali já é uma confluência de 40% de Boa Vista passa por ali. A população que vem toda ali do Cidade Satélite, Cruviana também vem por ali às vezes, né? Isso. Murilo Teixeira, enfim, toda a população ali daquela região do município Sim. passa por ali. Santa Teresa, Jardim Floresta, Calmé, tudo passa ali. Então, existem alguns pontos. Boa Vista tem um viaduto ali na Glaicon de Paiva. Já precisa de pelo menos uns 3 ou 4. Mas isso são investimentos muito altos, né? Mas o poder público vai chegar o momento de... Tem que fazer. Ou fazer. Não vai ter mais escolha, né? Mas enquanto essa estrutura não chega, nós não temos a pior estrutura do Brasil. O nosso sistema viário, que são as ruas, não é o pior do Brasil. Com certeza não é o pior do Brasil. É bem servido de sinais. Alguém diz que até é exagerado o número de pardais que tem em Boa Vista, que deveria não ter em alguns pontos, e tem, mas eu prefiro que tenha e evite um acidente por ano do que não ter e provocar um acidente por ano, né? Então a gente tem que... São questões muito técnicas, eu não sou não sou técnico da área, eu não posso dizer se todos os sinais de Boa Vista estão adequadamente instalados, conforme as normas e tal, mas eu acredito que o órgão que faz isso, que é a prefeitura, ele faz baseado em estudos, né? Em pontos convergentes, em pontos de muita circulação, em cruzamentos, em semáforos. Eu acho que é feito de uma maneira a atender uma demanda técnica e não apenas por uma vontade política. E tem bastante sinal. Às vezes, assim, eu digo, como ser humano agora falando, né? Meu Deus, tanto sinal. Mas aí, quando a gente olha para esses dados e olha para esses números, a gente vê a necessidade do motorista, do condutor, do motociclista ter que parar mesmo. Parar para reduzir a velocidade, até porque a alta velocidade também é uma das problemáticas que causa acidente. Por exemplo, se você tiver numa velocidade ali de 40, 50 por hora, você consegue frear e evitar um acidente. Agora, se você tiver 80... não dá tempo e aí acaba se envolvendo em um acidente, que é o que acontece nessas avenidas. Eu já perdi parentes mesmo, família, né, no trânsito. E, assim, é uma marca que fica pro resto da vida. É uma perda gigantesca, porque, assim, eu estava até conversando com o Thiago, que é o nosso repórter, que ele também marcou essa entrevista, né, com o Detran. E quando você perde alguém para uma doença, né, a pessoa já está ali no leito, está fazendo um tratamento, a gente automaticamente vai se preparando, a gente já pensa, né, que pode acontecer o pior. Agora, quando você pega de surpresa uma pessoa que estava super saudável, ativa, né, ali participando, até às vezes praticando uma atividade física, perde a vida em segundos por conta de imprudência mesmo, por conta de irresponsabilidade de alguém, ou mesmo própria responsabilidade, né? Porque tem muita gente... Inclusive, ano passado, aconteceu um acidente que me chocou muito, que foi na madrugada do amanhecendo um dia, um rapaz assim, super jovem, acho que ele tinha 25 anos, ele chocou com essa árvore aqui na Villeroy, e assim... Eu lembro do caso. Foi um acidente, assim, horrível. E chocou muito a população, né? Até por ele ser jovem, estar saudável, ele era ativo, e aí perde a vida do dia para a noite, assim, é uma perda gigante para a família. E isso traz consequências para todos, né? Todos que fazem parte daquele âmbito familiar, dos amigos. Então, eu acredito que ninguém quer perder uma família, alguém da família. Em relação à velocidade, você também considera, né, pelos números, pelo trabalho que você faz,
que muita gente dirige em alta velocidade mesmo aqui em Boa Vista? Nós falamos que Boa Vista é bem servida de as ruas, as vias, né? As vias do trânsito são bem servidas de sinalização, pardais, semáforo. Mas tem um problema que você está abordando indiretamente aí. As ruas de Boa Vista, por ser uma cidade plana, elas geralmente são compridas. Extensas, né? São compridas. Elas são longas. Da Villeroy, aqui do Garden, até a Villeroy da rodoviária, você tem um circuito, 3 circuitos de Fórmula 1. A Júlio Bezerra, Benjamin Constant, Getúlio Vargas, Ataíde Teve, Marão de Melo, todas as avenidas, fora as avenidas dos bairros também, Solon Rodrigues Pessoas, a N4, essas avenidas, Nazaré Filgueiras, elas têm uma característica, elas são muito compridas, são longas, a pessoa se sente à vontade para pisar no freio. Pisar no acelerador, no caso. Pisar no acelerador, desculpa, para correr demais, para ultrapassar o limite. Existe uma regra que depois de X horas, os pardais não multa mais, porque tem a questão da violência, você corre o risco de parar no sinal e ser assaltado. Existem alguns pontos, em algumas cidades, que essa regra ela existe. Eu não sei quais os pontos de Boa Vista que é permitido você ultrapassar depois das 10 da noite, depois da meia-noite, sem obedecer a sinalização tradicional. O que eu sei é que quantos acidentes nós já não tivemos nessa Villeroy? Por ser uma avenida comprida, né? De quatro mãos, 2 indo, 2 voltando, mais um acostamento. Então não tinha por que se justificar um acidente. Já teve um outro acidente que envolveu, acho que era algum defensor na época, ali em frente ao Estádio Canarinho, que ele bateu com uma moto em um carro também, um acidente que teve uma repercussão muito grande. Então a gente tem um histórico de muitos acidentes. Antes do viaduto ali no Pricumã, a gente teve muitos acidentes naquela. Você ia descendo, né, na Glaico de Paiva para começar na Manuel Felipe, e ali é o Boa Vista quase não tem, mas ali era uma descidinha, uma baixada. Então você ia, era acidente todo final de semana, não tinha um que não tivesse acidente. E nós temos alguns pontos de Boa Vistas sinalizados com semáforos, com pardais, que ainda ocorre acidente, porque a pessoa ultrapassa a velocidade. E como você colocou, se diz que é 40, 50, 60, é uma velocidade em que um choque entre um veículo e outro ainda deixa uma margem muito grande para uma batida não ter vítima fatal. O airbag dispara, você pode sofrer uma escoriação no rosto, no braço, mas acima de 80, 100, 120, 150, o carro vira uma bola. Bateu, já era. Bateu, já era. Então, é por isso que a partir de alguma velocidade, a chance de uma pessoa, de um condutor, de um passageiro, de um carona, escapar com vida, ela é quase zero. Porque o choque é absurdamente violento. O choque de forças entre si. E você pode buscar no YouTube aí alguns vídeos de demonstração com velocidade 30, 40, 50, 60, 100, 120, mais que isso. É assim, o carro é destroçado, não existe. Os carros mais seguros... Vira uma sanfona, como a gente fala, né? Sim, os carros mais seguros do mundo são de uma marca... diz que os carros mais seguros são os carros da marca Volvo. Porque dentro dos acidentes que envolvem marca Volvo e outras marcas, a que menos provoca morte é essa marca Volvo, uma marca sueca. Mas mesmo os da marca Volvo, numa alta velocidade, não tem como escapar, não tem como evitar que o carro se transforme numa bola de ferro, porque o impacto é muito forte, né? E, infelizmente, são números, são dados, são coisas reais que a gente visualiza. Basta você pesquisar morte no trânsito, violência no trânsito, dá um Google aí e você vai ficar chocado com o número absurdo de acidentes com vítimas fatais, inclusive em Roraima. E a gente apela para que as pessoas dirijam com cuidado, com atenção, usando cinto,
criança pequena com a idade adequada no banquinho, na cadeirinha. Importante destacar também os equipamentos de segurança. Os equipamentos de segurança, se está funcionando o freio do carro. Às vezes é caro fazer a manutenção de veículo, mas é um caro que pode salvar uma vida. Vai viajar, vai de Boa Vista para Mucajaí, vai de Boa Vista mais longe, cheque os freios, porque em uma BR, por exemplo, entrou um animal, atravessou uma carreta, você pisa no freio, não tem o freio, é um acidente na seta. Então o freio é um dos equipamentos principais. As setas, como você falou, que o boavicense não tem hábito de dar a seta, também é um equipamento de segurança importante, porque sinaliza que você vai dobrar e alerta para o condutor que está atrás de você, esquerda, direita e tal. Freou, faixa de pedestre, liga o pisca-alerta para a pessoa que vem atrás de você não bater na sua traseira. Então tem uma série de cuidados que isso tudo é visto e revisto durante as palestras, os cursos, a própria formação do condutor, você tem acesso a essas informações, mas infelizmente não é o suficiente para mudar esse quadro caótico e desesperador que é o número de mortes no trânsito, inclusive do trânsito de Roraima. Só comentando agora aqui que a semana passada, inclusive, a gente perdeu uma pessoa aqui em Roraima. Aliás, em Roraima não. A nível nacional, assisti a reportagem ontem, até no Fantástico, um depoimento, né, da mulher que até quebrou a perna e tudo mais, mas o companheiro dela que estava na moto, né, foi vítima de um condutor de uma carreta que vinha numa BR dirigindo alcoolizado e com o uso de drogas mesmo. Ele vinha, inclusive, sambando, assim, andando em zigue-zague na BR. Não sei se você ouviu isso. Vi, sim. Foi assustador, assim. Além dessa vítima fatal, ainda teve outras pessoas que foram... sofreram acidente também. Teve um veículo que desceu a ribanceira, né, na BR por conta dessa irresponsabilidade. Então, a gente fala disso. Aqui em Boa Vista, já na semana passada, né, uma mulher teve que ter a perna amputada de um acidente de trânsito também. Ela caiu da garupa da moto e ali a perna dela ficou imprensada no caminhão também, arrastando assim do lado do outro. E ela foi encaminhada para a HGR, né? E lá perdeu a perna, teve que ter amputada porque não tinha outra solução. Então, assim, são números, são casos, situações que ficam marcadas na vida dessas pessoas. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a fiscalização, né, desses casos, por exemplo, para não acontecer. O Detran também faz a fiscalização, faz blitz educativa também. Que outras ações são feitas, né, para tornar esses números menores ou que possam ter uma eficácia maior no trânsito em Boa Vista? E também no estado de Roraima, né? Nós dedicamos esse setembro, chamamos Setembro Amarelo, né, ao trânsito. Foram feitas várias blitz educativas, campanhas, palestras, alunos visitaram o Detran para conhecer a estrutura e tal. E o Detran tem um trabalho permanente de educação para o trânsito nas escolas, através do Jovem Condutor, em parceria com qualquer instituição de ensino que queira usar a estrutura do setor de educação para o trânsito. A gente tem uma estrutura, chama uma mini cidade de trânsito com carrinho de brinquedo, a gente leva para as escolas, faz exibição, mostra como é que é os sinais, semáforo, funcionamento, pare, siga, espere e tal. E mesmo com o sistema de multa automática, mesmo com o trabalho efetivo da prefeitura, que é quem mais multa em função da maior quantidade de pardais, né? Mesmo com a PRF fazendo trabalho nas BR, mesmo com o DENIT em alguns pontos também fazendo trabalho de fiscalização e de aplicação de multa, e o Detran fazendo também esse trabalho de educação para o trânsito, mas também de blitz, onde ele é multado os condutores, você tem um número grande de pessoas dirigindo sem habilitação. Que é gravíssimo, né? Sem habilitação. Imagina, você... Aí é um outro detalhe. Para ser justo, a gente tem, como eu falei, um sistema burocrático de obter a sua CNH e caro. Eu passei um ano para tirar. Hoje você não tira uma CNH com menos de R$ 2.500. Para uma pessoa, para um trabalhador que ganha um salário mínimo, é um absurdo. Como ele vai conseguir tirar essa habilitação?
é uma outra questão a ser discutida. Talvez desburocratizar, tornar mais simples, menos oneroso. O Brasil é o mais caro do mundo e é o mais burocrático. E mesmo assim a pessoa precisa trabalhar, consegue juntar o dinheiro, dá a entrada, compra um fiado, uma moto e opta, ou eu vou trabalhar, ou eu tiro minha CNH e não vou comer esse ano. Aí, esse mês eu vou trabalhar sem habilitação. Aí vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até se envolver no acidente. Então, é um número muito grande de condutores sem a de carteira condutores de sem habilitação. habilitação. Eu tenho esse número aqui de 2024, 110.628 infrações referente a motoristas e passageiros sem cinto de segurança. Uma coisa boba, não custa nada. Mas estando com o cinto na hora de um acidente pode salvar a sua vida. Pode evitar que você seja jogado para fora do veículo, bater a cabeça no asfalto, no poste, na árvore e tudo mais. Então, assim... Só em relação a essa do cinto de segurança, agora inventaram uma trava pro cinto. Sim, é vendido, só a cabeça. Só a cabeça do cinto. Isso, que aí você engata ali e burla, né? O sistema do carro. Outros colocam por trás. Pega o cinto, põe por trás da sua costa, fixa lá e para aquele bip, né? Não ficar apitando. Então, são práticas irregulares. Você está sabotando a sua própria vida. Acontecer um acidente, você vai ser jogado contra o carro e você não vai ter muita chance de sobreviver. Então a gente tem falado bastante, mas é um assunto que não se esgota nunca. A gente também, sempre que tem a oportunidade de conversar com os meios de comunicação, a gente pede para que em todos os momentos sejam abordadas essas questões de violência no trânsito. Dê um bom dia, abriu o programa, abriu o jornal, diga com a gente, vamos dirigir com calma, com cautela, com segurança, com prudência, com perícia, vamos cuidar da nossa vida, da vida da outra pessoa no trânsito. Porque os meios de comunicação, nesse momento, alguém está ouvindo a gente e está refletindo. Pode ser que uma palavra que eu disse aqui, uma palavra que você disse, tenha tocado no coração dela, ela tenha colocado o cinto, ela tenha respeitado o sinal, ela tenha freado e diminuído a velocidade. Então, são atitudes corriqueiras, mas que podem salvar vidas. E o objetivo do sistema de trânsito é evitar mortes, é evitar danos. E deixar que esses bilhões de reais sejam destinados para curar outras doenças, que os leitos dos hospitais sejam ocupados para quem precisa de outras cirurgias e não consertar uma perna, um braço, um crânio, né, uma costela, um tórax por causa de um acidente. Então a gente fica aflito, né? Mas hoje que a gente tem dando como encerrado esse mês de setembro amarelo, que é o mês dedicado às campanhas de educação para o trânsito, a gente continua preocupado, porque nada indica que vai mudar, a não ser o apelo da gente para que as coisas mudem, para que o condutor tenha mais responsabilidade e faça um trânsito sem morte, sem violência. E eu fico preocupada, né, como condutora, e eu disse agora há pouco, né, que eu ando de moto, e para quem anda de moto o perigo é ainda maior, porque se você cair, se você colidir com outro veículo, é o seu corpo que bate, não é o veículo, né? Quando você está no caminhão, no carro, o que bate primeiro é o veículo, mas no caso de motociclista, o que bate é o seu próprio corpo. Bate no chão, bate no outro veículo, é arremessado. O airbag é você mesmo, né? Não tem outra opção, não tem outra escapatória. Então, e eu já caí, porque me fecharam, graças a Deus foi um acidente leve, né? Não cheguei a quebrar nada, foram escoriações leves, mas já fica um trauma, né? Já fica ali aquele medo. E aí a gente lembra dessa proteção, né? Também de usar o capacete afivelado, inclusive, na hora da direção, obedecer também essa velocidade de trânsito, porque a gente tem os pardais em Boa Vista que são para lembrar, né, da velocidade, mas também que são para proteger a vida. Muita gente é multada por passar aí acima da velocidade, mas são sinais ali, são lembretes de que é preciso reduzir a velocidade para também não causar outro acidente. Eu vejo muitos pardais também na frente das escolas, né, porque a criança sai ali de repente, rápido,
pode acontecer de correr, então é importante também que nesses locais haja a redução da velocidade. E fica então esse alerta para todo mundo que está nos ouvindo, né? José Raimundo, que é o diretor, deixa eu até lembrar aqui, eu anotei aqui, é o diretor de controle de condutores e veículos do Detran. Você falou no início, não sei se a gente até falou aqui ao vivo, mas nos bastidores você falou quantos condutores nós temos em Roraima? Nós temos 188 mil. 188 mil condutores. Tipo 60 mil mulheres e o resto homens. Em uma cidade, aliás, uma cidade que tem quase 500 mil habitantes, na capital Boa Vista, mais 700 mil habitantes no estado de Roraima. E em relação aos acidentes, quem mais se envolve? Mas esse número aqui, Pri, ele é de condutores habilitados. Sim, porque tem os não habilitados Coloca também. mais aí 30% do trânsito, né? Que está no trânsito, conduzindo carro ou moto sem habilitação. Então, nós temos fácil, chegando aí a quase 250 mil, 260 e poucos mil pessoas no trânsito, dirigindo. Os 188 mil são os habilitados, que têm CNH. Mas tem mais 30% aí, fazer a conta rapidinho aqui. Mas, enfim, é dessas pessoas que têm habilitação, né, e outras pessoas que estão envolvidas no trânsito, quem mais causa, né? Aliás, que estão envolvidos nas acidentes. Mas até em função do número, nós temos tipo 188 mil, 60 mil mulheres e o resto, mais de 110 mil homens. Até pelo número, o número maior de homens que se envolvem em acidentes. Eu não tenho base para te dizer se fosse metade, quem se envolveria mais em acidentes. Mas hoje, mais homens se envolvem em acidentes. Porque são mais condutores. Nós temos 60 mil mulheres e 110 mil homens. Então, a gente tem aí quase o dobro, né? Quase o dobro de homens dirigindo habilitados, né? Contra metade de mulher dirigindo. Mas a mulher, ela geralmente é mais prudente. Cautelosa mais também, cautelosa, né? Dirige, obedece mais a sinalização de trânsito, anda com mais cuidado. Então, eu acredito, é uma opinião pessoal, não é baseado em nenhum estudo. Eu acredito que se fosse metade de homens e metade de mulheres, mesmo assim, os homens continuavam sendo mais causadores de acidentes. Eu não tenho dúvida. Existe até uma brincadeira, né? Um dito popular que fala que os homens têm mais probabilidade de morrer mais cedo. Não só, na verdade, não é um senso comum, mas se a gente for olhar os dados mesmo, assim, mulheres ficam viúvas, inclusive chegam a terceira idade mais do que os homens, porque homens normalmente não tem muito medo de correr risco, né? Até pela natureza das atividades que os homens desenvolvem, em serviços insalubres, né, perigosos. Se arriscam mais, já né? se arriscam mais. Eu acho que isso, mas a mulher, com certeza, é mais precavida, é mais prudente, é mais cuidadosa, é mais zelosa, pensa mais no filho, entra, já põe o cinto, põe o filho na cadeirinha. O homem é mais ligado, é uma questão cultural também, né? Um pouco mais, não sei, não vai acontecer nada comigo, tá tudo bem, tá sob meu controle, acaba acontecendo. E acaba acontecendo e perdendo ali a vida de alguém. E, enfim, a gente fica aqui de alerta, né? A gente conversou bastante sobre muita coisa, né? Sobre o álcool, a velocidade, os equipamentos de segurança, sobre a sinalização também, o número de acidentes no nosso estado que é altíssimo. Só lembrando, foram mais de 4 mil acidentes em 2023 e em 2024, até julho, já ultrapassou o número de 2 mil acidentes também, certo? Sim. Então, fico alerta, né, para todo mundo que está nos ouvindo, fica aí a chamada de atenção mesmo. E eu vou deixar o José Raimundo, que é o diretor de controle aqui de condutores, fazer as considerações finais também. Fala alguma coisa, a gente esqueceu de alguma coisa, de alertar alguma coisa? Nós falamos bastante diversificado, falando de vários temas, mas sempre é possível abordar de outros ângulos, né, o mesmo tema. Mas o principal é a luta que cada cidadão, cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada idoso, que também tem um fator que a gente tem que levar em conta, pessoas de idade avançada, já sem o 100% nos seus sentidos, audição, visão, tato, também estão no trânsito.
Não é um número considerável, mas pode acontecer Tem que ter cuidado acidente com idosos que teimam em dirigir. Nós sabemos que os nossos avós, nossos pais, e talvez eu, quando ficar mais 70, 80 anos, eu vou insistir em dirigir. Não é bom. Se você tem na sua família um idoso aí, 70, às vezes mais jovem, 65, 70, 80 anos, tenha muito cuidado. Se ele insistir para dirigir, tenha cuidado, porque às vezes a visão já não é mais a mesma, a rapidez, a agilidade também, né? Não é mais a mesma. Então, nós temos acidente de trânsito. Quando eu era repórter na Folha, eu noticiei um caso uma vez, um senhor que em um ano ele tinha se envolvido em 6 acidentes. Aí eu falei com um parente dele, e ele dizia que não tinha no mundo quem tirasse ele do volante do carro. Ele dirigia uma Chevyzinha, a picapezinha Chevy, e ele era uma loucura. Ele provocava muito acidente. Deve ter falecido porque isso faz uns 20 anos já. Mas, às vezes, o idoso, ele insiste em dirigir o seu veículo porque quer ser útil, né? Não quer deixar... Sobrecarregar a família. Sobrecarregar a família, ir para o hospital, para o mercado e tal. Insiste em dirigir e também é um erro. Mas, de qualquer maneira, não é só o idoso. É todo mundo tendo o comportamento adequado no trânsito. Esses números que nós falamos aqui, eles tendem a diminuir. Se não mudarmos a nossa cultura, a nossa forma de dirigirmos, de estarmos presentes no trânsito, esses números continuarão aumentando. E só para lembrar, mais uma vez, na ordem aqui de proteção, né, de prioridade no trânsito. Primeiro são os pedestres, que têm prioridade, depois os ciclistas. Apesar da gente reclamar, de muita gente saber a realidade, como você falou, que o imigrante venezuelano ele não tem educação para o trânsito e acaba, às vezes, não parando numa faixa, ou, passando direto numa principal. Mas, mesmo assim, é preciso ter esse cuidado, porque eles são os mais frágeis no trânsito, né? Quem é pedestre, ciclista, o motociclista, depois os carros de pequeno porte, os caminhões e por aí vai. E sempre o maior cuida do menor. Sim. Sempre o maior cuida do menor, e independente de quem estiver certo ou errado, né, nessa situação, o importante é resguardar e salvar vidas. E se você é pedestre ou ciclista, esteja ouvindo isso aqui, por favor, pare, né? Tem pedestre que coloca o sinal na faixa de pedestre e já vai entrando, não espera os carros frearem, pararem. Não tem como frear em cima da hora, porque o outro de trás pode chocar atrás desse veículo. Vai engavetar. Engavetar. Por não ter tempo, né? Isso. Hábil de frear. Então, assim, se você é pedestre e for sinalizar na hora de atravessar uma faixa, espere os veículos pararem, né? Para iniciar a travessia. E se você é ciclista, em todas as avenidas, tem ali, inclusive na ciclovia, no chão escrito, pare. Então, pare, espere também o veículo passar. E lembrando que você não tem o airbag, né? Você é seu próprio airbag. Então, é importante se prevenir e se proteger. Tô certa? Certíssimo. Já aprendi isso Já com aprendeu vocês. bastante coisa. Aprendi entrevistando. Repita mais vezes durante a sua vida profissional aí. Sempre que você tiver oportunidade, no rádio, no jornal, na TV, nas redes sociais, fale sobre o trânsito, peça cuidado, peça atenção, porque você vai estar salvando vidas. Eu gosto de falar porque eu me irrito muito no trânsito. Sim. Não tem como não se irritar no trânsito em Boa Vista, então eu gosto de lembrar. Mas eu queria agradecer você por ter aceitado o convite, ter vindo aqui, esclarecer também o seu conhecimento, aliás, trazer os seus conhecimentos, né, como profissional, esclarecer também essas dúvidas e falar sobre esses dados preocupantes, fazer esse alerta à população do estado de Roraima como um todo, não só Boa Vista, mas todo o estado de Roraima, inclusive quem percorre muito as BRs aqui no nosso estado. Muito obrigada mais uma vez e estamos sempre abertos aqui para receber também informações sobre o trânsito. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui falando de um assunto tão importante e até a próxima. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai encerrando mais um programa Entrevistas DPE e eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima no YouTube, no Deezer e no Spotify. Basta pesquisar por Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.